acabou que a questão do Crown Factor foi discutida na última reunião, mas com a tradução ali que o Minoru fez e tudo mais, eu vou colocar os trabalhos, os originais e os traduzidos na descrição desse vídeo aqui também. Então, quer dizer, quem quiser acompanhar o debate, o que foi discutido sobre o assunto, está no vídeo anterior, que é o Book Meeting número 41. Foi tudo clareado na reunião passada? Bom, com relação aí o material que o Minoru mandou, sinceramente, muita coisa eu não entendi nada, tem muito termo técnico. As duas primeiras postagens que ele fez até consegui absorver alguma coisa, mas as outras já são mais técnicos, né? As informações. Mas, Emerson, é legal você estar falando isso aí, porque muitas vezes as pessoas não entendem muito bem o que falam, mas também não perguntam, né? Eu acho que a gente, daqueles trabalhos ali, acho que a gente podia fazer um zip, né, no seguinte sentido. Aqueles trabalhos, eles demonstram, primeiro, que existem fatores químicos que são liberados na água a hora que tem uma população excessiva em crescimento. E isso prejudica o crescimento dos demais. A outra questão é que esses fatores, eles provocam uma depressão do sistema respiratório e do batimento cardíaco dos peixes, e isso pode levar a um comprometimento e morte precoce de filhotes, e em peixes mais adultos, uma vez que o Crown Factor acontece também devido ao aumento de biomassa de peixes dentro da água, isso também é importante a gente saber, porque isso explica, talvez não todos os casos, mas em alguns casos, de quando os peixes ficam deprimidos e quietos no fundo da água ou na superfície, no fundo do tanque e tudo mais. Eu acho que, assim, e ali o que os trabalhos vão falando é sobre o material e métodos para poder chegar nessas conclusões, as evidências e os resultados e as discussões do que foi pesquisado. Então, assim, de uma forma muito resumida, não sei se alguém gostaria de acrescentar mais algum ponto nesse sentido, o mais importante daquilo ali é para a gente poder saber, assim, o problema existe comprovadamente e em diferentes trabalhos sobre diferentes contextos. Isso aí, para mim, é, assim, é o mais importante daquilo ali. E, em termos práticos, o que a gente precisa levar para a nossa rotina é aprender, conforme o sistema de cada um, a pilotar. O pilotar aí que eu estou querendo dizer é a gente saber assim, qual a taxa de lotação para o tamanho de peixes que eu tenho, para o momento que está o desenvolvimento, quantos peixes eu posso colocar para o sistema que eu tenho. Eu acho que isso aí, para mim, é que empacota o mais relevante naqueles trabalhos ali. E eu acrescentaria ainda mais um aspecto que eu acho que é relevante. Quando esses fatores, né, no caso específico aí do Crown Factor, ele está numa concentração ainda baixa, é um dos elementos inibidor de crescimento, porque o peixe, quando está sujeito a uma dose baixa desse elemento, ele alimenta pouco. Então, está interferindo no crescimento do peixe, no estágio inicial. Posteriormente, a coisa fica mais complicada e leva a óbito. Então, nós temos um somatório de fatores nesse contexto, né? E que um dos artigos que o Minoru fez a tradução, que foi... Eu estou aqui no computador do lado para poder olhar uma coisa e outra, né? Aquele que é uma revisão da comunicação química em peixes de água doce, ele traz uma série de informações, inclusive, que é interessante chamar a atenção, porque em algumas espécies de peixe, existem células na pele que, quando um peixe é capturado, ou é lesado, fisgado no anzol, ou algum outro peixe ataca, machuca, né? Que são chamadas substâncias de alarme. E os ciprinídeos têm isso.
Aí, quando você machucou um, o resto vaza como mecanismo de defesa. Então, é uma substância que avisa os outros que alguém está sendo lesado, né? E que precisa fugir dali, que a coisa vai ficar feia. Então, são muitos fatores envolvidos. Mas o mais interessante nesse contexto é que, na ciência, né, uma vez que você suspeite e apresente uma teoria, como essa questão do crowd factor, né, desse fator de lotação, é a demonstração por isolamento da substância, né? Então, quimicamente, foi feito um trabalho para ver se detectava se de fato tinha uma substância nesse sentido, né? E que levasse a essa alteração de comportamento. Mas o Mário resumiu praticamente quase tudo, né? Então, é isso daí mesmo, é bacana. E a gente precisa entender isso. Agora, tem um outro aspecto nesse contexto. De acordo com o sistema, a forma de criação, sistema de filtragem, de circulação, esses elementos, esses compostos químicos, podem ir sendo degradados no sistema de filtragem, de circulação, de acordo com o sistema de cada um, né? A ponto de a gente não detectar que está afetando os peixes, mas pode estar em pequena escala interferindo no desenvolvimento dos peixes. Perceberam a sutileza da coisa? Ele não está numa concentração que cause um dano maior, mas pode estar interferindo no crescimento dos peixes. Por isso, sempre é preconizado na questão da piscicultura ornamental, né, a renovação de água para eliminar essas substâncias, esses metabólicos, ou um bom sistema de filtragem biológico, que é para degradar esses elementos. Não basta só uma filtragem física para retirar partículas, porque a substância química transita direto. Ela não é eliminada, não é retida na filtragem. Só para acabar de juntar. Esse material, né, essa substância, né, ela precisa passar por mostraram lá que passaram uns par de métodos, né, para poder isolar essa substância, né? E eu tenho percebido aqui que a minha lotação de peixes, quando eu utilizo a radiação ultravioleta, né, na filtragem, né, o filtro UV, eu percebi que praticamente não houve, né, assim, esse problema que eu estava tendo, né, de mortes em série sem explicação nenhuma, né, que aí depois eu passei a atribuir esse crowd, eu não sei pronunciar em inglês, crowd factor deve ser, né, mas eu percebi que quando eu comecei a utilizar esses filtros UV meio caseiro aí que a gente vê pelo YouTube e acaba fazendo em casa, eu percebi que esse problema de lotação ele diminuiu um pouco, né? Diminuiu um pouco ou quase que se extinguiu. Então, eu imagino, embora aquela substância seja resistente a álcool, ácido, umas par de coisa lá, ela não resiste à radiação UV, né? Mas não sei, para comprovar isso, teria que ter um estudo mais aprofundado. E completando com a informação que o colega José Teixeira passou na reunião passada sobre a lâmina, né? Diminui a lotação e coloca lâmina na água, né? Eu acredito que a lâmina deva ter alguma substância que combate isso aí também, né? Porque eu creio que o José Teixeira não utiliza a radiação ultravioleta lá, mas ele meio que soluciona esse problema utilizando lâmina sobre a água. Então, é uma solução meio que natural, né? Uma solução meio que sem gastar muita coisa, sem gastar muito recurso, né? Eu só queria comentar isso daí, né? Só queria comentar umas observações que saem da minha cachola aqui. Na realidade, o Minoru-san, quanto maior for a riqueza da microbiota no ambiente,
né, maior a eficiência de metabolização de inúmeros compostos. A lâmpada ultravioleta, os raios emitidos por ela, realmente eles degradam uma série de compostos químicos. Então, vai favorecer o seu sistema aí, sem dúvida, mas também está eliminando as algas, que são, como é que eu vou dizer? Elas são consumidoras, né, de vários compostos. Né? É aquele negócio, não existe nada que seja bom para tudo. Então, ganha de um lado, perde do outro e vice-versa. Né? Mas o ultravioleta elimina, assim, quebra inúmeros compostos, inúmeros. Né? São as ligações químicas de compostos, e aí eles perdem a atividade. Né? Mas é por aí mesmo. E quando você tem uma boa microbiota, e inclusive, né, essa questão das lêminas, das lamináceas, do modo geral, elas são uma grande consumidoras de metabólitos, né, que elas utilizam como nutrientes. Então, você junta a fome com vontade de comer. Quanto mais você se aproxima ao sistema natural, melhor, mais eficiente ele fica. É isso daí mesmo. Quando você comenta sobre as lâminas, Mal, depois que você me falou algum tempo atrás sobre a questão delas dobrarem a cobertura da superfície da água a cada 24 horas, para fazer isso aí, tem que tirar nutriente demais da água, tem que ter um sistema de filtragem muito, muito eficiente para possibilitar esse crescimento de biomassa a partir de fotossíntese. Então, com certeza, elas são super eficientes. Né? Às vezes a gente menospreza a planta por ela ser pequenininha, né? Mas a capacidade fotossintética dela, de produção de biomassa, é um negócio assim assustador, cara. Assustador. Em condições favoráveis, né? Elas têm uma capacidade de síntese. Observa que essas lamináceas, elas alcançam um teor de proteína acima de 40%. Olha que economia de ração. E, além de estar aportando para os peixes pigmentos, que favorece a coloração dos peixes. Então, as lamináceas, eu brinco, eu falo assim, que um ouro verde, cara. Você faz uma economia de ração, dá uma excelente alimentação em função da digestibilidade delas, faz um aporte de pigmentos. Eu sou apaixonado pelas lamináceas. E é engraçado que eu, no passado, eu só tinha as espirodelas e as lêminas. Até no momento que um amigo me arrumou as wolfias, que elas dão de 10 nas outras. Né? Hoje eu uso a espirodela, que é grande, para as carpas e para as galinhas, e as lêminas e as wolfias para os pingos. E é o que você coloca, eles consomem. A minha produção não atende a demanda dos peixes. A verdade é essa. Porque eles comem demais. Comem muito. Então, eu faço o quê? 2 vezes na semana e olhe lá. Eu vou precisar fazer uns canteiros maiores de laminácea aí para os pingos poder comer mais. Mas é excelente, excelente resultado. Aqui, vocês repararam que o Fábio está de provocação comigo? Não, esse aqui eu estou colocando imagens de Tossaquim, pô. Isso é sacanagem. Eu fiz. É meu amigo, depois dei uma olhada lá no meu Pinterest, lá, que tem uma legal coleção de Tossaquins lá. É em homenagem ao Paulo mesmo. Por isso que eu estou provocando. Deixa eu só colocar uma coisa das rúfias e das lêminas. Aqui em casa é mais ou menos meio quilo por dia que eu estou tirando em 2 metros quadrados de superfície. Eu tiro mais de meio quilo por dia e estou dando todo dia. As lêminas estão diminuindo, estão perdendo para as rúfias, mas elas estão produzindo muito bem. E eu acho que está produzindo menos do que devia, porque eu tenho pouco peixe. Se tivesse mais bosta lá, é capaz que produzisse mais. E agora está o dia mais curto também, que elas produzem menos, né? O fotoperíodo já reduziu bem, né? Consequentemente, a fotossíntese, né, também é reduzida. E ainda tem a questão de temperatura, né, em função do metabolismo. Aqui, por exemplo, na nossa região, a madrugada aí, até estava conversando ontem com o Hermínio, 8 graus, pô.
A água, viu, Mauro? A água hoje aqui em casa, lá na caixa, estava 12. Pois é. A água tem a capacidade de reter calor, né? Mas a temperatura ambiente está despencando, o negócio está feio, está frio, e muito frio. E onde a cair na asneira de aparar a lã, estou sentindo um frio nas mini, né, Minoro? Outra coisa, né, que eu queria comentar, o seguinte, sobre aquela questão do feromônio, né, que o peixe libera, assim, meio que como se fosse uma forma de defesa, avisando os outros, ó, foge porque é fria, né? O negócio tá, o cara tá pescando ali, tá pegando a gente, tal. A gente, eu gosto muito de pescar, então quando a gente vai pescar robalo, né? Eu gosto de pescar, eu gosto de fazer a pesca esportiva, né? Então eu pego e solto, né? Depois. Mas eu percebi que quando eu soltava, logo depois que eu pegava, espantava os outros, né? Então, para permanecer o pesqueiro ativo, eu peguei e estava guardando eles no viveiro para soltar depois, né? E estava indo tudo muito bem, tudo muito certo. Um belo dia, eu fisguei um tal de baiacu, e aquela porcaria, cara, aquele peixe, o fugu, né? Ele, quando ele morre, ele libera alguma substância na água que mata os outros peixes que estão perto dele. E naquele dia, além do baiacu morrer, eu não pude fazer a tal da pesca esportiva, mas morreram bastante robalo, né? Acho que sobrou um só, que foi o último que pegou. Então, é só o comentário que eu queria fazer sobre essa questão de feromônios e substâncias que matam outros peixes, né? Substâncias que quando está em local isolado, sem muita renovação, sem renovação nenhuma de água, acaba ocasionando a morte dos outros peixes, né? Então, quer dizer, eu não fiz nenhum teste para comprovar qual substância que o baiacu libera. Não sei se é tetraodontoxina. Eu sei que a tetraodontoxina ela causa paralisia do diafragma no ser humano, nos mamíferos, né? Nos seres que possuem diafragma, né? Mas, assim, não sei se é a tetraodontoxina que ele soltou ali e que matou os outros peixes, né? Então, eu tenho feito da seguinte forma, seguindo aquilo que os ribeirinhos ensinam. Você pegou o baiacu, você tem interesse de comer ele, limpa na hora. Limpa na hora e já guarda na caixinha com gelo. Não mistura com outros peixes, porque se ele morrer, ele vai matar os outros. Né? Se você tem a intenção de fazer a pesca esportiva. Né? É algo que né, saiu da questão aquarismo e peixes ornamentais, né? Mas, assim, uma curiosidade, né, que talvez possa até crescer, né? Com relação a hormônios, eu tive durante muito tempo killifish. E uma grande dificuldade de killifish é que tem alguns indicadores, principalmente temperatura, pH, onde ocorre uma situação de preferências ou machos ou fêmeas. Então, eu lembro que um amigo meu me deu dois pacotes e cada um tinha 100 ovos de notobrancos. Tá? Nasceram todos machos, uma fêmea, nenhuma fêmea. Então, o que nós fazemos para aquele fish é colocamos no ambiente um volume menor, de 2, 3 litros, colocamos 3 peixes. E 80% desse processo, nós temos um casal. Para vocês verem, um peixe, um alevino, recém-saído recém-eclodido o ovo, ele já libera na água alguns hormônios. Então, essa é uma prática que o criador de killifish faz para garantir, pelo menos, alguns casais. Nós colocamos em recipientes menores e três peixes. Mais de 80%, a gente consegue um casal. Então, essa questão que os peixes acabam liberando algumas substâncias está extremamente interessante a gente estudar. O Minoro fala sobre UV. Algo que atualmente eu não tenho condição de montar um experimento, mas montar com ozônio. Os geradores de ozônio estão ficando cada dia mais baratos, tá? E é algo que ele
Eu participei de uma banca, eu participei também de um projeto que eu acompanhei, onde o pesquisador usava UV e usava ozônio. E esses dois processos liberavam também toxinas. Não é o paraíso. Então, a discussão desse projeto é identificar quais são as toxinas liberadas no tratamento usando UV e usando ozônio. Mas talvez o ozônio também é algo interessante a gente poder pensar. É curioso, José, você falar isso, porque, na realidade, essa questão das interações entre organismos, né, biológicos e meio ambiente e os produtos de metabolismo desses organismos, né, as interferências que eles têm. Existem inúmeros estudos com peixes mostrando que condições de temperatura, pH, interferem, inclusive, na população em termos de determinação sexual. Né? Eu estou falando isso porque, lá no passado, lá na década de 80, né, eu andei estudando isso, e os peixes têm uma característica muito interessante. De acordo com o grupo familiar, né, em termos evolutivos, família tal, 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 tem uns comportamentos que são assim extremamente interessantes, inclusive em questão de determinação sexual e mudança de sexo, por questão de idade, de fatores de temperatura, pH, parará, né? E os peixes interferem nisso. E outra coisa curiosa, porque aí agora é para provocar o Mário, né, de sacanagem agora com ele, porque o Mário andou postando umas imagenzinhas lá de branconetas, né? E a literatura desses bichinhos é um negócio assim fantástico, porque esses são camarõezinhos pré-históricos, né? Isso é coisa do passado, ainda bem que ainda nos pertence, não nos pertence mais não, ainda nos pertence, nós estamos curtindo as branconetas. Tem vários trabalhos demonstrando que quando ocorre, né, a chuva, alagamento do ambiente que eles vivem, que eclodem um grupo e eles crescem, à medida que eles vão crescendo, não eclode mais nada. Fica lá os demais cistos, é um banco, tipo banco de semente vegetal, né? E um dos trabalhos que me chamou muita atenção, que é numa espécie que é lá da Tailândia, a branquinela tailandense, e uma pesquisadora lá da Tailândia, uma liminóloga chamada Laorce Sanoa Muang, se eu estou pronunciando correto o nome dela, eu não sei, estou tentando, né? Ela demonstra que, na criação desses bichinhos, quando eles começam a fazer posturas, logo no início, as primeiras posturas, que você não deve retirar os cistos. Esses cistos precisam de um tempo de maturação na presença da água dos pais, para que eles atinjam o grau de maturação para a eclosão depois. Olha a influência que esses bichos têm, pô. E a gente não tem noção de nada disso, né? Eu achei esse trabalho dela assim, fantástico. Na realidade, foi um dos melhores trabalhos que eu vi sobre biologia de Anostraca até agora. Foi um dos melhores que eu achei da biologia dos bichos. E ela fez uma série de estudos. Eu andei papiando isso com o Mário. A sacanagem é que a gente faz com os amigos, né? Você aparece com esses bichos, aí você leva para um, para outro, e vê qual é a reação que vai ter. Aí está rindo de lá, porque ele já foi anacostrado. Mas o bichinho é bonitinho demais da conta, e da mesma forma que o peixe nos apeixona, né, os anostracas nos anostracam. Sobre influência da temperatura, né, na determinação sexual, me fez lembrar de alguns trabalhos que eu li, professor, alguns do começo dos anos 2000, outros mais recentes, de um pessoal que andou vendo isso com quinho, inclusive, né, que a temperatura ela mais elevada, numa janela de tempo da lava, ela pode influenciar na determinação sexual, né? Então, quanto mais alta a temperatura, agora parece que determina o aparecimento de maior número de fêmeas,
se não me engano, eu preciso recordar depois esses artigos que eu li, mas tem influência, sim, até mesmo com o químico. Ainda não é conclusivo, mas eles estão ainda estudando, né, fazendo mais estudos nessa linha. Interessante. Se você depois, na hora que localizar o artigo, eu tenho interesse em conhecê-lo mesmo. E é isso mesmo, tem uma série de fatores. O mecanismo de determinação sexual em peixes é um negócio bem mais amplo. Não existe um sistema só, tem vários. Não é porque evolutivamente a coisa veio dessa forma. É bem interessante. Eu estudei isso um bom período lá na década de 80, 90, né, em função do que eu estava, na época, lá pesquisando e tal. Mas é muito interessante, muito mesmo. Depois dessa, até acho assim, dá para concluir que a diferenciação sexual, ela é mais complexa, é muito mais complexa do que a gente pensa, né? Não é só a nível genético, tem outros, muito mais coisas aí, né, que fazem parte. Exatamente isso. Tem o aspecto genético, mas tem influências externas. Eu te mando, pode deixar. Ok. Para você ter uma ideia, né? Já que nós estamos com o Mário aí, fazer mais uma provocação para ele, né? No caso dos GUPs, né? Tem uma série de estudos também já demonstrando isso, né? O GUP tem um sistema de determinação sexual igualzinho nosso, XY, né? Então, nos cromossomas sexuais, XY. Só que tem genes nos autosomas que são masculinizantes ou feminilizantes. Tanto é que você tem machos XX e fêmeas XY. É um negócio muito doido. Então, nos processos de seleção, né, que o pessoal faz em criação de grupo, né, às vezes a pessoa não entende, mas como é que apareceu isso daqui? É porque não tem essa informação que é antiga. Isso, normalmente, esses estudos são lá na década, início do século passado, década de 20, 30, 40, e olha lá, né? E que o pessoal perde esse histórico. E aí, consequentemente, não tendo essa leitura, hoje não consegue interpretar. Seguindo no caminho do José Teixeira aí, né? Eu acredito que vocês tenham percebido que esses últimos meses, sobretudo esse último ano, há um crescimento realmente muito grande aí na divulgação e na venda, né, de geradores de ozônio, né? Eu acho que houve um barateamento em função, inclusive, do uso desses sistemas em piscinas, né? Se tornou mais comum nos últimos tempos, né? Em função da qualidade, né? O mecanismo de ação comparado com o UV, ele é bastante diferente, né? Porque o UV, em função de ser uma radiação, ele vai atuar na quebra de moléculas, né? E você vai ter aí fragmentos de moléculas que eventualmente podem, inclusive, gerar outros compostos, né? Se juntarem, etc., e gerar compostos nocivos de fato, né? E ter consequências outras, né? No caso do ozônio, a junção de um átomo a mais de oxigênio na molécula, né, saindo de O2 passando para O3, torna esse composto um potente oxidante, né? Então ele gera ele tem a capacidade de oxidar violentamente, né? Qualquer tipo de matéria orgânica que seja possível ou que esteja disponível no meio para oxidação, né? Então, com isso há uma degradação também, em função do processo de oxidação, né? E isso faz com que boa parte dos compostos, né, deixam a sua toxicidade. Qual que é o problema, né? Que normalmente é comum de todos esses métodos, né? É a dose, né? Então, o ozônio ele é fantástico, né? Assim, eu já vi alguns trabalhos e experimentos, e é fantástico. De fato, a qualidade da água, inclusive o aspecto visual, né? O pessoal está usando muito em lagos, né? Porque é imbatível, né? Quando você vê um lago tratado adequadamente com ozônio, assim, uma coisa meio cinematográfica, meio azulado, é um negócio assim, extremamente atrativo, né? Então tem um apelo, vamos dizer assim, bastante grande comercial, né? Só que você não pode errar na mão. Se você errar na mão, seu sistema, inclusive seus animais, eles vão sucumbir numa velocidade
enorme, né? Porque eles vão simplesmente começar a sofrer o processo de oxidação em suas entranhas, vamos dizer assim, né? E isso tem consequências aí muito rápidas, né? Então, assim, eu acho que esses métodos, né, sobretudo para quem tem, eu acho bastante importante, porque isso acaba fazendo parte do hobby, porque o hobby ele só sobrevive, a meu ver, se você tiver cada vez mais pessoas querendo ter esses animais, ter esses peixes, em ambientes, inclusive, que ele possa demonstrar isso numa sala, em ambientes que sejam atrativos, assim, né? Que o aquário esteja limpo, né? Na lógica visual nossa, né? Muitas vezes essa limpeza não significa saúde no meio, né? Mas, então, eu acho que esses sistemas, quando bem utilizados, eu acho que tem um papel muito importante, sabe? E agora esses sistemas menores de ozônio, está chegando aí ozônio para aquários aí de 100 litros, 200 litros, né? Sistemas pequenos, né? Que permite aí, com baixo custo, teoricamente, você dar uma qualidade visual, né? Muito, muito legal, né? Então, eu acho importante isso, porque é algo que ajuda, na verdade, na divulgação e na atratividade aí, da aquariofilia, né, de uma maneira geral, né? Só completando, infelizmente, perdi contato com ele, mas eu tinha um amigo, ele estava preocupado em acelerar o processo de eclosão do Notobrancus gentori, e ele faz o ciclo em 4 meses. Então, ele colocava os ovos numa caixa de isopor e elevava a temperatura para 30 graus. Então, ele fazia eclosão em 3 meses. Foi ele que me deu os 2 pacotes. Falou, olha, tem 130 ovos em cada um. Nasceu 130 machos em cada aquário. Tá? Então, essas questões, esses indicadores ambientais são importantíssimos. Aqui na região de Campinas, em Piracicaba, o rio Piracicaba, ele contém cascudo. E o que os pesquisadores notaram é que o cascudo avançou a sua idade de reprodução. O que ele fazia em 3 anos, hoje o cascudo está se reproduzindo após 1 ano, que em função da sobrevivência. Isso é muito comum entre os seres vivos, tanto em animais como em plantas. Tá? Quando o meio é adverso, o meio é muito estressante, ele faz o ciclo muito mais rápido. Né? E o professor Emílio, com certeza, professor, o ozônio tem algo interessante, mas ele tem uma série de produtos que ele vai gerar. Tem um amigo meu, mostrou uma foto, um tanque de capa, que era impressionante. Eu não fui visitá-lo, mas as fotos eram impressionantes. Você não via, não observava ar, água, era como os peixes estavam no entorno. É espetacular. Com certeza, se fizer errado, vai ter grandes problemas também. Eu gostaria de acrescentar à fala do José o seguinte: já foi detectado, né, tem uma série de trabalhos em relação a isso, que a sobrepesca leva aos peixes a essa maturação mais precoce como mecanismo de perpetuar a espécie, né? Aquilo que normalmente era mais demorado para maturação, em função de densidade populacional, a sobrepesca leva aos bichos entrarem em maturidade mais cedo para não extinguir a espécie, né? Da mesma forma que, do outro lado, né, as carpas, né, criadas na Europa, lá, de um modo geral, levam em torno de 2 anos, às vezes mais, para abate. Em condições tropicais, com 1 ano, elas já estão no tamanho, em função da temperatura e metabolismo. Né? Então, os bichos tentam, dentro de cada contexto, se adaptar e responder às influências externas. Né? Então, para a gente, em clima tropical, produzir carpa, né, você ganha 1 ano de diferença. Né? Enquanto que
em climas mais frios, que você tem um período de inverno mais acentuado, temperatura mais baixa, o tempo de crescimento é muito maior. Então, na realidade, são muitas variáveis envolvidas, né? E os estudos vêm nos apresentar quais são os aspectos, né, em que resultam essas influências na biologia do bicho. É muito interessante. Nós temos muito que aprender. Nós somos meros aprendizes, a verdade é essa. Não tem a menor dúvida disso. Estamos engatinhando. Mas viu, Mário? Oi. Modéstia à parte, aí a água bonita aqui na aquaponia com carvão também eu tenho, viu? Estou para apostar aí, quem quiser botar uma água mais bonita que a minha. Os peixes ainda estão aprendendo, mas a água já está razoável. Mas é bacana isso aí, porque eu ia fazer justamente esse comentário, sabe, o Fábio? Para a gente, numa oportunidade posterior, e a gente, assim, se a gente tiver a possibilidade de preparar algum material, por exemplo, eu não sei nada de ozônio, como dimensionar, como montar um piloto desse para poder ver isso funcionando, esses riscos que o Hermínio e o José Teixeira estão trazendo aí, de como balancear isso aí. Eu tenho interesse de aprender, assim, pelo menos um básico, não para usar como sistema de criação, mas para poder usar como ferramenta. Por exemplo, eu estou com um aquário aqui grande que está com uma água, a água está toda verde, eu estou fazendo TPA, eu estou limpando e tudo mais, mas está difícil, e aí eu estou fazendo um sombreamento com os aguapés, e já começou a dar uma melhorada, mas assim, para ver os peixes, eles é porque estão com muita saudade da ração mesmo, por isso que eles vêm na frente e eu vejo, porque senão eu não consegui. É aquele que você fez uma imagem lá dentro dele? Aquele mesmo. Aquele aquário ficou com 1.300 litros e está muito legal. Mas é porque eu não estou tendo tempo também de chegar nele ainda não, porque eu estou fazendo transporte dos peixes e viajando também, então é por isso que as coisas às vezes não dão para caminhar tanto. Então essa questão que o Fábio está trazendo, eu acho que são questões para a gente poder, assim, à medida quem tiver assim coisas para poder mostrar para a gente, e igual o Minoro estava falando, não, sistema UV caseiro. Eu já vi alguma coisa aí no YouTube, mas assim tem diversas opções. Então, assim, quem tiver, a hora que estiver colocando a mão na massa e lembrar, assim, faz uns registros, põe algum material aí disponível que eu acho que ajuda a gente aqui e todo mundo que tiver interesse em aprender alguma coisa nesse sentido e usar como ferramenta numa hora de necessidade, né? Aproveitando o gancho e o que o Minoro falou, eu vejo assim, com olhos bem atentos, tanto o ozônio como o UV num aquário quarentena e num aquário hospital. Eu acho que ele tem uma ação, vamos dizer, matadora de patógeno, né? Dependendo, aí fica a pergunta para os veterinários aí. Com certeza. Eu aqui em casa já tenho certeza que eu vou ter um aquário 200, 300 litros para ser eterna quarentena, porque essa última emoção que eu passei aí, eu não quero passar de novo, não. Então, né, esse lance aí do UV, ele tem um porém, né, porque é somente a água que passa por ele, então ele só vai esterilizar a água. Agora, o vidro vai permanecer o patógeno grudado no vidro, entendeu? Se tiver mais alguma coisa no aquário, o patógeno vai estar lá também. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Tá? Ele esteriliza somente a água, né, que passa por ele. Agora, quanto ao ozônio, eu não sei, não tenho nenhuma experiência com relação ao ozônio para poder comentar. Mas só de diminuir a carga parasitária ou a carga de micro-organismos na água já é um grande avanço, né? Sim, sim. É mais fácil para combater, né? Mas é legal isso que você está trazendo, porque assim, não está sendo esterilizado o ambiente, né? Exato. Não tem essa, não vai zerar a população de patógeno no ambiente. Uhum. Certo? Então, talvez com o ozônio, sim, né? Talvez com o ozônio aí aconteça, porque o ozônio fica esparramado na água, né?
Então, aí já precisaria estudar aí se o ozônio seria eficaz nessa forma, né? Desse jeito, assim, se ele realmente daria conta de eliminar os patógenos em todos os lugares. Só, não é nem complementando não o que a Rosana falou, é só uma observação, né? A questão do UV, ele gera uma quantidade de decepção para quem compra, muitas vezes, em função disso que a Rosana acabou de falar, né? A pessoa, ela acredita que, como num passe de mágica, ela vai instalar o UV e daí alguns dias ou uma semana o aquário dela vai estar uma maravilha, né? E, na verdade, não é isso, porque não adianta instalar o UV, ele vai melhorar a água do ponto de vista de que vai matar, né, uma série de patógenos, eventualmente, né, micro-organismos, algas, etc. Vai realmente ocorrer uma limpeza. Mas o que está impregnado, né, nos vidros, nas rochas, tudo que ela tiver dentro do aquário, não vai mudar absolutamente nada, porque isso não vai estar passando por dentro do UV. Agora, o ozônio é um pouquinho diferente, porque ele circula no sistema, né? Ele circula no sistema. Então, isso não sei te dizer com precisão, porque não tenho experiência. O que eu sei um pouquinho, quase nada, é de ter lido, né? Mas ele tem uma circulação, né? Ele é gerado e circula no sistema. Então, ele vai de encontro, vamos dizer assim, a um eventual patógeno que esteja em algum vamos dizer assim, aprisionado ou preso em alguma superfície, etc., né? Pelo menos é a interpretação que eu consigo fazer aqui, né? Um pouquinho diferente, né? Não só a atuação química, mas a atuação também dinâmica dele dentro do sistema, né? O ozônio circula, inclusive, nos peixes, né? E daí esse aí que está, né? Se a gente pudesse separar os peixes, né? Eu tenho o UV, tanto no lago quanto na estufa. Não deve ter sido bem dimensionado, tá? Ajuda, a água não fica tão verde, tá? Mas cria alga do mesmo jeito, não é aquela coisa, tá? Mas eu acredito que deva dar uma bela purificada na água. O que eu tenho notado é que toda vez que eu limpo, tá cheio desses caramujinhos secos lá dentro. Os que passam lá, morrem todos. De vez em quando eu tenho que limpar. Então, o efeito é potente do negócio. Mas ele não resolve a cor da água, não. Eu preparei algo para falar para vocês. Estamos ansiosos verdadeiramente para poder ouvir, porque uma coisa que tem chamado a atenção na sua forma de não só de abordar e de pensar o sistema, é porque você, acho que primeiro eu queria te pedir, inclusive, na hora que antes de você começar a falar, você falar um pouquinho sobre qual é a sua formação e qual é a sua área de atuação, porque diferente da maioria de nós aqui que somos hobbyistas e gostamos de criar peixe, você tem formação na área em termos de água e isso aí muda completamente a forma de enxergar e a abordagem que você tem. Então, fica à vontade. Mário, eu posso ter alguma ligação, mas eu sou hobbyista. Como todos vocês, eu aprendo na perspectiva do hobby, né? Eu não tenho mais conhecimento que qualquer um de vocês, né? Eu só vou mostrar o que eu faço e na realidade, quer dizer, também não é receita, né? É o que a gente vai aprendendo dentro as condições que eu tenho locais, né? Então, se você me permite, hoje eu vou fazer uma apresentação do como a gente trabalha na linha de Kingel, tá? Com circulação. Depois, se for possível, eu falo na próxima semana aquela estufa que eu não tenho a aeração, não tenho absolutamente nada. Se vocês me permitirem. Tem algum problema? Tá ótimo. Está permitido. Está permitido. Agora, eu acho interessante o seguinte, né? Eu sou robista como você é robista igual a gente nos quinhos. Agora, na sua área de atuação, que é na questão de qualidade de água e tudo mais, você é um pesquisador na área. Isso aí muda, amplia um pouco o olhar sobre o sistema, né?
Mário, mas é impressionante, eu posso ter uma atuação na área, mas tem pessoas que não têm formação acadêmica e elas são extremamente ricas. Tá? Não tem conexão entre a minha atuação e, muitas vezes, a cultura sobre alguns temas. É impressionante quando a gente encontra uma pessoa que gosta do assunto, e a gente... É impressionante. Tem pessoas que têm o dom. Isso a gente... essas pessoas que têm o dom são fundamentais, são essenciais para a gente. Tá? Então, se vocês me permitirem, eu posso fazer uma apresentação? Compartilha aí com a gente, já está aberto aí. Ótimo. Enquanto você está abrindo aí, deixa eu só fazer um comentário em cima disso que você está falando. Sim. Acho que talvez o melhor exemplo que você, o Mauro e mais alguns de nós aqui conhecem, para mim o melhor exemplo é o Abdala, que não tem formação nenhuma na área. A hora que a gente começa a discutir sobre genética, ele não sabe nada de genética, ele não sabe conceitos básicos, mas o cara tem um refinamento no olhar e uma capacidade de seleção como pouquíssimas pessoas que eu já vi na vida. E isso ilustra, acho que ele é um exemplo que ilustra bem isso que você está dizendo. Você comentou uma pessoa que é um grande amigo. Eu coloco ele como uma pessoa genial. É um gênio. Aquele espaço pequeno, cada vez que eu vou lá, eu não me canso de aprender. É algo fantástico, fantástico. Então, Mário, a minha formação, eu sou engenheiro civil. Eu me formei na engenharia civil e trabalhei depois na parte de qualidade de água, e hoje meu trabalho é com hidrologia. E eu gosto mais da parte de floresta. Esse é o que eu mais gosto. Né? E o hobby começa com... a minha família sempre teve aquário, e quando aos 16 anos não tinha nada que fazer, eu vi um aquário que meu pai tinha desmontado. Adolescente, a gente muitas vezes tem muito tempo, né? Eu pensei, vou montar esse aquário. Aí desandou. A minha companheira que coloca freios nos processos. Então, me ajuda alguns experimentos que eu já fiz. Eu tenho experimentos que eu fiz com o Etla durante alguns anos. Eu me decepcionei um pouco, porque o que eu consegui junto ao meu experimento, totalmente diferente que eu tenho na literatura, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ou eu estou fazendo errado, os meus colegas estão exagerando, ou algumas informações não são colocadas, né? E eu parei de trabalhar com Etla em função das condições da escola, que não permite que eu faça a captação do esgoto. Então, eu parei a partir de 2014, 2015, eu não faço mais pesquisa com Etla, mas também deixo com vocês alguns trabalhos que a gente acabou desenvolvendo e talvez possa ser interessante. Tá? Então, eu vou apresentar, se vocês me permitirem. Primeiro, eu vou mostrar um pouco de casa, né? Eu chamo o lugar das galinhas felizes, né? Que eu tenho galinha, pato selvagem, que um amigo meu que se ocupa na Unicamp com controle de animais silvestres e exóticos, e ele pediu para me cuidar de 11 patos. Então, esses patos estão prontos para voltar ao meio, mas estão ainda em casa. Os companheiros vêm, voltam. Então, em algum momento, todos vão partir. Então, existem alguns princípios que eu parto. Então, os princípios são esses. Acho que está errado, energia. Bem-estar animal, redução e consumo de energia e redução de tempo e custo de manejo. Esses são os principais princípios que a gente tem em casa. Até situação onde eu tenho... Tudo acontece. Aqui é uma densidade de uma caixa de 1.000 litros. Esses peixes já estão com 6, 7 centímetros. Que é algo que eu estou estudando, a questão de densidade em função do manejo. Né? E em casa, esse é o detalhe de casa, essa parte da piscina que estão sendo ocupados pelos patos atualmente.
As galinhas, aqui mais um detalhe, são as minhas galinhas galinholas. E aqui é um detalhe de casa. Essas duas edificações são duas estufas. Eu tinha conversado com o professor Hermínio, como eu comecei. O meu sonho era manter peixes tropicais. E aí o custo da energia ficou proibitivo. E eu buscava alternativas para criar peixe em casa. Aí eu pensei, acho que eu vou mudar. Eu estava interessado em criar a carabandeira, a caradisco, killifish. Eu falei, não, tem que mudar porque o custo da energia está ficando um pouco proibitivo, né? Aí minha companheira também estava meio preocupada, né? Que ela é o freio, né? Então, a partir daqui, eu comecei a tentar manter quinhos na parte externa. Então, essas duas estufas, elas têm 13 metros por 6, elas estão não desativadas, mas tem muito pouco peixe. Essa aqui, eu tenho 4 baterias. Essa bateria é maior. Ela tem 33 caixas de 1.000 litros. Ela tem 6 caixas de 500, e 27 caixas de 1.000 litros. Opa! Aqui, nessa parte, é o tratamento, e as caixas estão na parte interna da foto. Então, essa aqui tem 11 caixas, a linha. Essa parte, essa caixa aqui é a distribuição da água. Aqui nós temos o retorno, essa canalização 75 traz a água que passa nas caixas. Aqui eu tenho um decantador e um filtro físico. Eu vou mostrar com mais calma. Água que retorna, agora vem visto de montante para jusante. As caixas todas, elas estão colocadas no sombrite, para evitar ataques de bem-te-vi, que é o nosso problema maior. Não é no detalhe, aqui a água sai na parte superior das caixas e ela vai até o decantador na parte inferior. Aqui é a saída. A saída, nós colocamos um cano perfurado na parte superior, onde eu posso mover, ter um pouco mais de controle com relação a como eu quero que a água saia em cada um dos tanques. Aqui já a parte de tratamento. Então, a água que retorna das caixas, ela passa por este recipiente. Aqui eu tenho um perlon, e depois ela desce ao fundo dessa caixa de 1.000 litros e sobe a superfície, e as partículas menores, há uma redução da velocidade. As partículas menores, elas acabam, o objetivo é não ter nenhuma partícula que a gente consegue ver se movimentando, e a água sai na parte superior e vai entrar nas duas caixas onde a gente tem as mídias. Mais um detalhe. Então, isso aqui é a água que retorna. Opa! Recalque. E esse aqui é um detalhe do pelon, onde a água passa pelo pelon e desce até o fundo, e depois ela acaba subindo. Eu acho que fica melhor. Opa! Eu tenho um vídeo. Onde está o vídeo? Onde está o vídeo? Tá. Esse vídeo eu acho que fica mais interessante. O retorno da caixa, das piscinas. A água se desloca até a parte inferior e depois sobe. Sobe girando, circulando.
Eu não sei se dá para ouvir. Tá? Então, a água, eu forço a água a girar e subindo. Aqui é a saída da água do decantador. E elas ingressam nessa tubulação, na parte superior, vão ingressar nas caixas onde eu tenho as pedras. Eu usei aqui, a mídia ensacada, a argila expandida, toda ensacada, porque a cada 3 meses, a gente faz a manutenção da caixa, limpa toda a caixa, para reduzir a quantidade de matéria orgânica que é depositada. A água, ela sai na parte inferior e entra nessa caixa onde eu tenho bombeamento. Essa caixa aqui é o bombeamento. Para esse conjunto de 33 caixas, eu tenho uma bomba de 12 metros cúbicos por segundo. Nós normalmente deixamos um peixe aqui, para controle de algumas larvas. Bombeamento. Opa, torceu aqui o bombeamento. Bombeamento. Aqui é a caixa de passagem da distribuição de água. Esse aqui é o retorno. Então, tem um nível máximo e a água retorna. E aqui é a saída da caixa. E eu tenho um barrilhete com 3 saídas. E aqui é um detalhe da água que entra nas caixas. Essa aqui é uma das caixas. É a primeira caixa. Esse peixe são o rancho do Humberto, reproduzindo esse ano. Então, a densidade de peixe não é muito elevada. São as galinhas. Novamente, essa aqui é uma caixa também de rancho do Humberto. Esses peixes já foram selecionados e estão em outra caixa. Esse foi os peixes que o Humberto não selecionou. Bacana, bacana. Essa aqui é uma caixa que tem uma densidade um pouco maior. A água ingressa na parte superior e sai na parte superior. Esses peixes são desse ano. Eles nasceram entre dezembro e janeiro. Um outro detalhe são outras caixas. A coloração dos peixes são muito boas. O bem-estar deles também, de forma geral, também. Eu tenho problemas, que aqui em casa a temperatura no verão ela é muito elevada e no inverno eu tenho os extremos. Então, no inverno eu posso atingir em casa temperatura de 5 graus a 6 graus. Passou uma galinha, hein? Tem alguns peixes com problemas, eu sinto muito, eu tenho dificuldade de descartar, hein? Eu não faço isso. Vai, fica aí. Naturalmente, esses não são usados para reprodução.
Eu vou mostrar para vocês as outras linhas que eu tenho. Aqui são três linhas com caixas de água, com 8 caixas de água, onde no fundo eu tenho a caixa que recebe a água que passa nos reatores e retorna às caixas. O sistema é o mesmo, não muda nada. Mais ou menos não muda nada. É que aqui eu tenho uma quantidade de mídias um pouco diferente, mas o processo é o mesmo. Aqui a água que chega tem duas caixas com mídia que vão para a caixa de bombeamento. Essa é uma linha, são 3 linhas. São 3 linhas de caixas. A caixa de mídia, também tudo meio ensacada para facilitar. Cada 3 meses, 6 meses, em função do que a gente percebe na água, a gente tira e lava a mídia. É algo parecido que o Ederson ontem postou sobre quando ele lava o sombrite. Então, não muda, continua. O que vai mudar para esse ano é que eu vou usar esse tipo de mídia. Não sei se vocês conhecem. É um bloco de plástico vazado, onde eu vou colocar, nessa parte do retorno da água, eu vou colocar uma caixa de 5.000 litros com esse tipo de mídia, que é muito usado para tratamento de esgoto. Eu consegui isto num descarte, e a gente vai usar. Então, a parte de retorno da água, ele vai ser elevado numa caixa de 5.000. O objetivo meu é colocar a entrada na parte superior. A água vai até o fundo e sobe, fluxo ascendente, e depois passa na caixa. Eu acho que vai ter melhor resultado. E local de galinha feliz, onde você só tem galinha. Então, essa é o sistema que eu tenho. Eu gostei, foi a hora que você mostrou a piscina com os patos, e sua esposa é muito calma. Ela não regula nada. Você é muito simpático, ela está ouvindo. É que eu ouço à noite, né? Vai parar com isso é loucura. Não, ela tem toda a razão. Alguém tem que colocar um freio. Carro, se tiver só freio, não anda, se tiver só acelerador, não faz curva, né? Então, tem que ter freio e acelerador. Eu tenho uma personalidade eu sou um acumulador, então não consigo ter uma galinha. Eu tenho galinholas, galinha de Angola, eu tenho mais de 80 soltas. Galinhas, eu tenho mais de 150, todas soltas. Fora os gatos, né? Hoje nós somos quase em 20. Mas tudo bem, todo mundo vive bem. Não, eu sei bem o que é isso, que aqui em casa também é meio zoológico. E isso é muito bom, né? Acaba que a gente, além da gente aprender uma série de coisas, a gente aprende também como dar uma equilibrada nos extremos de cada espécie e nos limites de como que a gente integra isso para conviver no mesmo espaço, né? Eu gostaria de acrescentar aquela famosa frase: sou, mas quem não é? Sou, mas quem não é? Boa. Eu venho trabalhando com esse sistema já há uns 3 anos. Eu já fiz algumas tentativas não fizeram bom resultado. Algumas eu consegui resultados que estão razoáveis, e nós estamos avançando. E a próxima etapa esse ano é colocar mais um reator de fluxo ascendente para retornar as caixas.
Eu não gosto muito da transparência. Vocês notaram que a água está transparente. Tá? Eu gosto mais da cor verde da água. Vocês desculpem, mas o peixe ele acaba absorvendo todos esses elementos na água. Tá? Então, os peixes estão em água verde, se vocês quiserem, depois eu mostro para vocês, sem aeração, também estão bem. Tá? Só que exigem outro tipo de manejo. Tá? E a questão do adensamento, o crescimento é um pouco mais lento. Tá? Mas esse foi um trabalho que a gente fez durante 3 anos. Esse é o resultado de 3 anos, de tentativa e erro, tentativa e erro. Tá? Eu vou passar a palavra ali para o Emerson, eu queria só te pedir, eu não quis te interromper na hora, mas a hora que você comentou sobre a bomba, você comentou 12 metros cúbicos por segundo, deve ser por hora, né? Sim, por hora, você desculpa, isso é vício. 12 metros cúbicos. Mas é para agradecer para o José, que na outra reunião ele falou que tanto a entrada quanto a saída de água das caixas eram por cima. E eu mudei aqui. Mudei 1, 2, agora já mudei todas. Muito melhor, viu? Aquela gordura que fica ali em cima da água foi toda embora, tá? Ficou na filtragem e as TPAs estão sendo mais distantes uma das outras. É para agradecer a ele e falar para ele que acho que aqui no grupo não tem ninguém que não seja acumulador. Aqui em casa tem cavalo, coelho, gato, 20 cães e vamos indo. Tá bom? Fica tranquilo aí. Obrigado. Encontrei meu grupo. Emerson, sabe onde eu retenho a gordura? No perlon. O perlon é lavado todo dia. E a quantidade de gordura que ele acaba retendo é muito grande. Tá? Então, todo dia a gente lava o perlon. Tá? Esse perlon a gente coloca com água sanitária. Tá? A gente tira, lava eles e depois coloca para secar. Então, ele volta à circulação depois de 3 dias. Tá? Mas é impressionante, Minoru, nós estamos falando sobre gordura. Tratamento de esgoto tem 2 problemas sérios. Um é gordura e outro é cabelo. Felizmente, peixe não tem cabelo, tá? Isso já é uma ajuda, né? Mas tem gordura. Tá? E o que eu notei é que essa gordura atrapalha as mídias. Então, a gente colocou o perlon para reter material particulado e eu percebi que eu comecei a reter também uma parte significativa da gordura. Então, quando você faz a limpeza, limpa o perlon, a quantidade de gordura é enorme. Pois eu acho que tem 2 coisas aí, então, porque eu queria fazer um comentário. Primeiro, que a hora que você falou sobre a questão da coloração dos peixes, realmente a coloração maravilhosa, uma intensidade muito boa de cor, e acredito que isso deve estar muito relacionado com a criação ser ao ar livre, onde tem uma oportunidade ali de criação de algas que corroboram para essa questão da coloração. E o outro comentário que eu queria fazer era com relação à gordura. Eu utilizo uma ração aqui que a gordura que ela solta na superfície da água é enorme. Mas eu só vejo isso só vira um impeditivo em algumas caixas onde eu não tenho as plantas aquáticas. Onde eu tenho as plantas, a gordura, eu não sei se ela é absorvida, se ela é quebrada pelas plantas, se elas vão estar relacionadas aí com a questão da produção de plantas e parte disso vira substrato também. Eu sei que o problema diminui enormemente. A gordura, planta não absorve gordura. Não tem como. Mas eu acredito que ela deve grudar ali nas raízes e a hora que os peixes estão nas plantas, isso sim. Elas estão indo embora. Isso vai acontecer, porque ela é absorvida o meio.
Tá? Uhum. Esse é um problema de você ter planta. Porque aí, como você vai retirar essa gordura, isso é algo que... Eu fiz alguns testes e eu não fui feliz, infelizmente. Zé Teixeira, sobre o... Como é que fala lá? Sobre o teu sistema de filtragem. Eu percebi, assim, é só o Perlon e a argila expandida de jardim, né? Quanto de argila expandida de jardim você está usando para essa quantidade de água? Porque eu estou até agora sem acreditar como é que a água está tão limpa, né? Usando somente Perlon e argila expandida, que é o que eu vinha usando, que é o que eu uso aqui, e a minha eu tive que acoplar junto o filtro UV, senão não dá uma clareada, eu não consigo enxergar um pouco os peixes, né? Quanto de argila expandida tem aí? Então, Minoro, são 2 caixas de 500 litros. Ah, São 2 caixas de 500 litros. E é pequena. Por isso que eu vou aumentar a área de trocas para manter uma superfície maior de bactérias. E essa caixa é 5.000 litros que eu vou colocar. Eu não estou satisfeito. Agora, o que nós fazemos é bloquear o máximo possível de entrar na caixa das mídias, a caixa das britas, material particulado mais grosseiro. Porque isto, o reator, o meu reator não tá dimensionado para isto. Então, se eu puder tirar antes, então material particulado mais grosseiro, ele não pode entrar. E que eu acabei não filmando. Se você colocar um anteparo para facilitar, você vai ver que não há material particulado. O material mais pesado ele fica no fundo. A água vai subindo com velocidade menor e o material vai para o fundo. É que você tem razão. Eu dei uma mexida, ficou mais. É que nessa filmagem, eu esqueci de falar para vocês, é que nós fazemos sifonar o fundo a cada 15 dias. Então, o material da caixa eu tenho que tirar. Mas o que acontece? O que a gente percebeu é que 15 dias é um tempo onde não há prejuízo do peixe. Então, as fezes ficam na parte inferior. Eu não posso dizer que a ração fica, porque não fica ração. Eu fico um pouco alucinado, é que só dá ração aquilo que o peixe come. Então, não sobra ração. Isso é um mantra. Não sobra ração, não sobra ração. Não sobrando ração, você reduz muito a carga que entra nos reatores ou que você tem que tratar. Então, ficam as fezes. A parte do decantador, ele está limpo, porque ele sofreu uma limpeza há 15 dias atrás. E como eu uso a parte de saída por cima, o material particulado é menor. Eu fazia saída por baixo. E isso foi algo que me prejudicou muito a parte superior. Porque a parte superior ficavam gorduras, ficava um pouco de plantas, que só me atrapalharam. E aí que nós fizemos, vamos fazer esse experimento, vamos tirar tudo de cima, porque eu tinha um trabalho muito intenso para limpar a parte superior. E aí a gente conseguiu, nesse momento, nós conseguimos melhores resultados. Foi aí que o que eu gostaria é ter uma caixa onde a parte inferior funcionasse como decantador. Eu tenho... o Mário foi em casa e a gente passou muito rápido por uma estufa que eu fiz todos a estufa, os aquários, com concreto armado. E o concreto, a parte inferior, ela tem uma inclinação para a saída. O meu objetivo era gerar o que a gente tem num decantador de tratamento de água. Então, isso acontecia em casa. Então, uma vez por semana, eu abria a parte inferior e as fezes, elas se concentravam na parte inferior e
automaticamente, quando abria, eu tinha a limpeza do aquário. Tá? É aquele princípio um dos princípios que eu tenho, é reduzir o tempo e custo do manejo. Tá? Sobre esse, como é que fala aí, de fazer um decantador que funcione em circulação, né? Um colega aqui, só que ele cria tilápias, né? Um colega aqui de Morretes, né? Ele é aquaponista também, né? E só que a aquaponia dele é com tilápias, né? Ele pegou essa incubadora bem grande, incubadora de ovos, né? Acho que já viu aquilo lá, né? E ele fez de tal forma assim que a água ela entra e o sólido mais pesado ele vai se decantando e lá no final ele ainda recolhe, né? Ele recolhe esse material com resíduo ali para utilizar lá na aquaponia, né? E as verduras dele lá, nossa senhora, é um espetáculo, sabe? Realmente o esterco de peixe parece que é melhor que o esterco de boi, viu? Eu tinha uma alta produção de plantas, tá? e dáfnia. E final do ano passado, começo desse ano, a gente acabou tendo algumas dificuldades. E a minha produção de plantas está muito baixa. E aí eu comecei a preocupar o que está acontecendo. Eu acho que eu descobri o problema agora. Daqui um mês eu vou trazer para vocês a quantidade de produção de dáfnia e produção de planta que eu tinha numa caixa de 12 metros cúbicos. Era impressionante. Eu tirava aqueles baldes pequenos que vocês conhecem muito bem, de pão de queijo, né? O povo de Minas deve conhecer bem. Nós tirávamos 3 baldes a cada 3 semanas. Então, a produção, eu tenho até, se vocês quiserem, eu tenho as fotos da produção. Eu posso mostrar para vocês, mas eu cometi esse erro. Eu não percebi o que eu estava fazendo de certo e eu comecei a fazer tudo errado. E agora eu tenho que corrigir. Começamos amanhã, a gente vai começar a corrigir o que a gente estava fazendo de muito errado. E as plantas estavam desenvolvendo pouco. Mas depois eu trago para vocês os erros que eu fiz. Não, eu só vou dar os parabéns e achei espetacular todo o sistema. José, valeu por compartilhar. E não tenha dúvida que se na hora que eu conseguir a São Paulo, vai estar na lista lá um lugarzinho para visitar. É melhor que a Disney, isso aí. Por favor, será um prazer, não só receber o Douglas, mas todos os amigos, por favor. Cada amigo que vai em casa, eu já falei, é um balde e o pulsar. Leva, o que quiser. A gente faz isso para os amigos. Se não for isso, fazer para quê? Não tem sentido. Tem um comentário em relação às plantas. Outro dia mesmo, o Mauro esteve aqui em casa e ele estava olhando dentro da estufa. Poxa, mas como que os aguapés estão tão bonitos dentro da estufa? E eles fecharam mais ainda agora. E uma coisa que eu tenho reparado, e isso foi uma introdução do trabalho feito pela Leia, primeiro que ela foi estudar um pouco a fisiologia das plantas e ela pegou e falou comigo o seguinte: olha, tem um rapaz que trabalha conosco aqui em casa também, que ele está instruído, não quebre os estolhos das plantas, não desconecte as plantas precocemente, que quanto mais tempo elas ficam fixadas umas nas outras e se apoiando, o desenvolvimento é muito maior. E a outra coisa que ela implementou foi a poda das plantas. A poda das plantas é fundamental. Tirar as partes mortas, aquelas partes que estão prejudicando, que estão pesando na planta e tudo mais, é uma poda como as plantas também de terra que a gente mexe. A hora que dá uma limpada nelas, elas dão outro vigor nas plantas, sabe? Mas isso aí é só Ô, Mário, sobre isso aí das podas,
você está falando, me veio aqui. Na sintropia também, o pessoal que faz as agroflorestas, eles pregam nisso, podar todos os galhos velhos, porque o galho velho produz uma substância que, entre aspas, envelhece o resto tudo, retarda o desenvolvimento de tudo. Então, esse negócio que você está falando aí do podar procede totalmente. A célula velha caducando, ela produz uma coisa que faz as que estão perto delas ficarem mais devagar. Então, você tirando isso aí, você evita... Existe uma pesquisa que o pessoal do Ernest lá faz, onde eles podam uma parte da floresta e uma parte não poda. A diferença na produção é coisa de 30% a 40%. Ligando com esse fato aí que você está falando. Pois é, e a Leia que implementou isso aí, essas mudanças, e a coisa começou a ter um outro desenvolvimento. E nesse mesmo sentido aí, uma questão também que eu acho que pesa bastante aí na questão das plantas é porque, de vez em quando, eu vejo as pessoas querendo pegar assim, poxa, mas... E não só para água-pé, mas também para alface d'água, para outras plantas. A planta que está no sol, se eu colocar ela direto na sombra, ela definha, fica marrom e morre. Mas a planta que está na sombra também, se eu colocar ela direto no sol, ela definha toda, ela dá uma alga em volta e ela morre também. As plantas precisam de um período de adaptação para ir para um lado ou para o outro. E qualquer uma delas, se sair direto do ambiente e vai para o outro direto, não dá certo. Precisa de um períodozinho. Então, por exemplo, a última vez que eu peguei umas mudas dos aguapés de dentro da estufa e coloquei no sol pleno, quase todas morreram. Aí já tinha amarelado logo nos primeiros dias, aí eu peguei e coloquei um pedaço, uma cobertura num canto da caixa e levei novas mudas, aí elas já começaram a sobreviver, e aí depois já tirei a tampa, agora elas estão a sol pleno e aí elas vão numa boa. Esse comentário eu acho que é no sentido de, às vezes eu vejo as pessoas falando, não, mas eu estou tendo dificuldade com plantas, é porque às vezes a gente dá uma mudada meio drástica na vida delas e acho que isso aí prejudica bastante o desenvolvimento. Eu montei um experimento com aguapé em brita e funcionou. Porque o aguapé em água, em superfície livre, ela tem uma série de inconvenientes com relação a vetores. Então, eu montei um experimento de wetland com aguapé em brita e os resultados foram muito bons. A dificuldade é o manejo de retirada desse material. Porque vai chegar um momento, você começa a tirar. Quando você vai tirar, uma parte do sistema radicular acaba rompendo e ficando no leito. Então, essa foi a situação mais complicada que a gente teve. Eu imagino também o volume de material que os aguapés sem poda, porque E agora você me fez lembrar um comentário adicional aí em relação aos aguapés com os quinhos, é a poda que eles fazem no sistema radicular, né? E se a gente, aqui em casa, os aguapés passaram a sobreviver depois que a gente passou a colocar 2 a 3 vezes por semana as lamináceas para os peixes, aí eles dão uma trégua para os aguapés. Se não tiver o aporte de lamináceas, aí eles comem o sistema radicular todo, sobra só a parte aérea dos aguapés e eles morrem também. Essa troca de informação é fantástica. Está me fazendo aqui mexer nos neurônios. Estou pensando já em algumas mudanças aqui. Muito positivo. E é legal isso que você traz aí, de pensando em algumas mudanças, né? Porque talvez esse seja o maior aprendizado que eu tenho tido na minha fase atual da piscicultura, que é a gente tem o sonho de
desenhar o sistema e colocar o sistema operando. E, a partir do momento que a gente liga as coisas e começa a rodar, a gente começa a perceber pontos de otimização do sistema. E a hora que a gente ouve outras pessoas falando, a hora que a gente tem a oportunidade de ver como que a pessoa pensa o sistema e tudo mais, a gente já começa a pensar automaticamente em ajustes do sistema, né? Exatamente isso. Muito bom. Essa troca de informação é fantástica. Valeu, José, pela disponibilidade de passar as informações das experiências que você já teve, das suas experimentações, dos resultados. Muito positivo, muito mesmo. Muito obrigado, professor. Professor Mauro, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que fico lisonjeado. Mas depende do que você tem, depende das condições. A gente vem trabalhando isso já tem 3 anos. E a gente não conseguiu ainda os indicadores que nós temos, que a gente persegue, então, ainda estão aquém. Mas eu acho que tem possibilidades. Eu acho que a gente está tendo alguns resultados interessantes, professor. Mas é isso mesmo, é um processo, é o caminho. A cada momento, um aprendizado novo, um aprimoramento e um resultado melhor. É isso daí. Né? É isso aí. Professor, o caminho é mais importante do que a chegada. Sem dúvida. Cada vez que a gente chega, a gente tem vai buscar outro caminho. Exatamente isso. Melhor. Exatamente isso. Sempre aprendendo. E o que nós estamos querendo é quero ver com a questão da densidade de peixes para essa condição, crescimento mais uniforme, mais homogêneo. Os quingues têm crescimento muito heterogêneo. Então, isso é algo que a gente que nós vamos ter que pensar como fazer o manejo. Questão que eu acho uma conversa que eu tive com o professor Hermínio sobre ração, alimentação. Eu vou trazer a foto na semana que vem do Genival, que trabalha em casa. Cuidar de peixe é alimentá-lo. Cuidar de peixe é alimentá-lo. Melhorar as condições do sistema é não dar excesso de ração. Porque isso é extremamente prejudicial. Então, em casa, quando vocês forem em casa, não tem ração no fundo. Não pode ter nem na ração do fundo, nem na superfície. Isso é um mantra que nós temos em casa. Ação não pode sobrar. Ação não pode sobrar. Então, o que nós fazemos é 4 alimentações por dia. Aumentar a frequência e a quantidade menor. Uma coisa que me chamou muito a atenção, você ter nesse sistema de José, os cometas, que são rústicos, tudo bem. Agora, o mito do ranchu ser frágil, olha como ele conseguiu um manejo com esses bichos e como estão lindos. Né? É uma quebra de tabu, não é? O que vocês acham? Com certeza, com certeza. E ele ainda, quando ele for mostrar o outro lado, lá do sistema dele, ele tem os ranchus, as matrizes e os reprodutores dele estão lá numas caixas sem circulação, com água verde e os peixes espetaculares. Não sei se ainda está no mesmo modelo, mas era como estavam quando eu estive lá. Mário, continua o mesmo processo. Maravilha. Como tem algumas pessoas que vão assistir esse vídeo aqui, que às vezes não tem muita noção de algumas coisas que a gente está trazendo, eu coloquei aqui aquele vídeo que eu coloquei hoje lá no grupo, só para poder mostrar aqui como que fica um sistema radicular dos aguapés, vamos dizer assim, está comido um pouquinho mais do que a gente gostaria, que faltou salada esses dias aqui para eles, então eles detonaram um pouco mais.
mas vocês vejam aqui pela superfície, ó, como que as plantas ficam bem com a poda de sistema radicular também, né? Então, aqui a gente consegue ver como que está a parte aérea e a parte submersa das plantas aí. E queria compartilhar um negócio muito interessante com a ajuda de todos, né? Principalmente aí do Fábio e do Mário. Não sei se vocês estão vendo aí minha tela agora. Alfacezinho ali, parece que é o quê? Essa samambaia que a Léa me deu, Mário, aqui é a samambaia que a Léa me deu, e eu trouxe umas mudinhas de alface, comprei na negócio, coloquei, e estou usando esse alface aqui, picando e colocando para os quingos aqui. Então, esse alface é só para eles. Essas folhas estão enormes aqui, estão bem, bem grandes. Isso foi da noite para o dia, com a própria água que puxa aqui do cano, né? Ela vem aqui tem mídia biológica aqui, tem o espuma, né? Essas espuma biológica. E aí, o Zé Teixeira, inclusive, você estava falando do Perlon, né? Eu encontrei essas espumas biológicas pretas, que você compra no Mercado Livre, eu tenho até um pedaço aqui, eu achei muito interessante. Tá vendo? Essa preta, ela é fácil, não sei tampouco, ela é fácil de limpeza e absorve muito, muito melhor do que o Perlon, né? Então, eu achei bonito isso aqui, queria mostrar para vocês como é que ficou legal. E ainda continuo aqui as minhas água-pé, que eu jogo água-pé todo dia fora, de tanto que dá, e agora encheu bastante. E essa notícia sua aí, Mário, achei muito legal, mas eu costumo, além de arrancar as folhas velhas, eu separo os filhotes, inclusive jogo até fora. Eu arranco o talo, porque se eu deixar, elas tomam conta disso aqui em uma semana, sabe? Então, por isso que eu prefiro cortar, porque elas reproduzem demais aqui em casa. Jogo muito fora. Era isso, só para... E aí veio um pouco do que eu vi na sua casa aí, Mari, e do que o Fábio vem tentando comigo aqui, insistentemente, aqui, para me plantar aquaponia. Já fez uns 3 projetinhos para mim, né, Fábio? E eu ainda não... Mas tem que sair daqui primeiro para eu poder conseguir fazer isso aí. Era só um depoimento que eu queria passar para você. Bacana demais, viu, Sérgio? Agora, o que eu queria comentar com você é assim, a questão ali de separar os filhotes que a Léa fala, porque quando você está com a população estabilizada e querendo mantê-la sob controle. Agora, quando a pessoa está querendo ampliar a produção de plantas, se deixar elas juntas, amplia mais rápido. Se for separando, aí os filhotes eles dão uma reduzida no desenvolvimento. Eu deixei como a gente comentou, como o Mauro comentou ali, eu deixei um videozinho aqui, para quem não conhece e gerar interesse, conhecer as branconetas dando uma bailada pelo aquário. Aqui não tem uma escala, não, mas elas estão aí com seus 2 centímetros, 2,5 centímetros de comprimento, elas estão bem grandonas. Então, o comentário que eu ia fazer sobre essas branconetas, né? Os quileiros aqui, né? Os criadores de killifish aqui em Curitiba, começaram a criar a branconeta, né? E acharam assim, nossa, esse camarãozinho é muito bonito. E acabaram tendo a branconeta como ornamental também, junto com o killifish. É o que acabaram fazendo aqui em Curitiba. Um outro comentário, né? Comentário que eu precisava fazer para o José Teixeira, ele fala ETA, né? ETA é a estação de tratamento de água, é isso? Né? Ah, tá, ok. É que eu ficava ETA, fiquei pensando o que será que é o tal do ETA, né? Então, é a estação de tratamento de água.
Ah, tá. Legal, legal. Beleza. E o outro termo que ele usou também algumas vezes e que eu não quis interromper, mas acho que você estava se referindo ao wetlands, você estava falando das áreas úmidas, de terrenos de área úmida que você estudou e trabalhou com isso, mais. É isso mesmo? Sim, é que eu tenho um amigo, um grande amigo, que trabalha com saneamento. Uhum. E o doutorado dele foi em terras alagadas. E o meu doutorado foi em utilização de modelos de ecofisiologia vegetal acoplados a modelos de hidrológicos em áreas. Tá? E quando eu voltei, ele me chamou a atenção, falou, isso é interessante. E aí nós começamos a colocar alguns princípios de desenvolvimento ecofisiológico de plantas. Foi aí que eu me interessei na parte de wetland. E tem algo muito interessante, mas os meus resultados eles são um pouco divergentes da literatura. O povo na literatura é muito generoso. Eu não acredito. Vai ter uma coisa errada. E eu gostaria de reforçar e agradecer ao José pela disponibilidade de nos apresentar o seu sistema de criação, né, que é uma grande contribuição para os demais colegas. Bacana, valeu. Professor, eu tenho que aqui agradecer. Parabenizando o doutor José Teixeira Filho. Né? Não, obrigado, professor. Bota o bonequinho para ele aí, Mário. Olha, já está pronto aqui, ó, cartãozinho para ele. Ó. Olha lá. Isso. Gostaria de a possibilidade de vocês estarem aqui conosco. O Mário já esteve aqui, mas todos os colegas, é um grande prazer. Fazemos isso para os amigos. Isso é um grande prazer. Apresentar algo tímido que a gente faz é um prazer enorme. E recebê-los. Ótima semana para todo mundo. José Teixeira, muito obrigado pela explanação. Parabéns, foi ótimo. E um abraço aí. Nós vamos fechando a reunião, então, aí com o mestre dos mestres aí para você. Um abraço a todos. Obrigado, Zé. Um abração. Tchau. Valeu.